Olha lá, o Guilherme Mauscher tá falando aqui que ele tem muita dificuldade em descobrir e caracterizar o seu público-alvo. O que fazer? Isso é interessante. A primeira coisa isso é uma dificuldade desgracenta de um monte de gente, viu? Não é só você, tá? Diga-se. A primeira coisa que eu faria é entrar em grupos. É que eu não sei o que você escreveu, né? Para poder te dar uma dica um pouco mais específica, mas procure grupos de pessoas que falam daquele determinado assunto, que o interesse deles seja o assunto do seu livro. Só cuidado para não entrar em grupo de escritores, de outros escritores, Sim. Porque normalmente interesse de escritores é vender os seus próprios livros, não necessariamente não necessariamente estar dentro do que você está escrevendo. Então, foge de grupos de escritores e vai buscar grupos de pessoas que você fala, essas pessoas aqui, meu livro trata desse assunto. É lá que você entra e você vai começar a pesquisar aquelas pessoas, ver o que elas falam, vai na Amazon, entra em... Mas no caso dele, eu acho que é ficção. Você, querido, tem que achar obras parecidas com a sua. Era o que eu ia falar agora. Você entra na Amazon, vê livros que estão na mesma linha do seu, veja os comentários, veja o que as pessoas estão falando. Isso, aí vê quem comenta. Isso mesmo. Acha a obra bem parecida com a sua, aí vê quem comenta. Aí vê se é homem ou mulher que comenta, se quem comenta é jovem ou é velho. Analisa assim. E você pode ir no Goodreads também. Que é outra plataforma em que as pessoas comentam bastante as obras. Mesma coisa, você vê assim, a obra X, digamos, seja uma fantasia, aí você vai dizer, eu não sei se esse tipo de fantasia é para adulto ou para jovem. Aí você vê a maior parte das pessoas que está escrevendo, se é jovem, se é homem, se é mulher, se é mais velho, mais novo, se já leu outras coisas antes, se aquilo é o primeiro livro, sabe? Você vê pelos comentários. Veja as críticas, o que a pessoa critica, para você não repetir o erro. Isso, também. Veja o que a pessoa gostou para você entender o que é naquela obra que chamou a atenção das pessoas, se é o estilo do autor, se é o assunto que ele abordou, todas essas coisas. Isso tudo é uma pesquisa de público. Sim. Lembrando, eu acho que o Guilherme tem aí alguma coisa que eu comentei com ele, né? Ele pensa em dirigir a obra para mulheres, mas ele tem ele tem um personagem extremamente machista. Isso é um caminho difícil, um caminho difícil. Você tem um personagem machista numa obra que você pretenda direcionar as mulheres, você tem que fazer esse machista se dar muito mal o tempo todo, senão... Senão não vai rejeições aí no... mesmo porque tipo um personagem machista é uma coisa que a mulher vê todo santo dia, toda hora. Então assim, ainda vai ler um livro sobre um personagem machista... Não, ela pode até ler, mas aí ele tem que se ferrar, né? Ele não pode ser o rei da cocada preta, que não fará sucesso. Gostaria de uma dica. Escrevo ficção sobre bruxas, mas não sei o que criar de conteúdo no Instagram para atrair público. Você tem que criar conteúdo que tem a ver com bruxas. De repente, você pode criar ou situações fantasiosas, né? Escrever pequenos trechos de ficção, ou, né, sugestões da bruxa, sugestão da sua bruxa aí, que eu não sei qual é, para o dia, né? Chá de sei lá o quê, como se livrar do mal-olhado, como se livrar do chefe chato. Já pensou se a sua bruxa começar a dar palpites para o dia a dia das pessoas? As pessoas reagem bem ao humor, tá? Então, se couber, né, você colocar o seu personagem falando com o público, com humor, funciona. Mas se for uma bruxa, assim, difícil, se a sua história for mais para o suspense, para mortes, para perigos e tal, então você pode levar justamente para
né, a fantasia mais sombria, né? Você fazer postagens mais sombrias. Tudo pode, né, gente? Você criar um estilo, só tenha o cuidado de criar um estilo que combine com a sua obra, né? Mas se você criar um estilo e for trabalhando, vai aparecer gente que curte aquilo. Né? As pessoas curtem quase tudo, se for feito com uma certa qualidade e consistência. Tinha um pessoal discutindo no nosso grupo de escritores, né? O pessoal falando, eu não entendo como um best-seller como O Alquimista, do Paulo Coelho, pode ser best-seller, e o Ensaio da Cegueira, do Saramago, pode ser best-seller. E o que a gente sempre tem que pensar é que muitos milhões de pessoas leram O Alquimista e muitos milhões de pessoas leram o Ensaio sobre a Cegueira, e não são os mesmos milhões. Poucos são os mesmos. Ou seja, há muito público para tudo. Então, se você cultiva o seu estilo, seja ele qual for, você tem chance de ter um público que goste de você, independente do que existe por aí. Espero que faça sentido para vocês, mas tem público para muitos best-sellers, sem que eles necessariamente sejam o mesmo.